Bem-vindos a mais um podcast do Café em Dia. Nós estamos sendo transmitidos aqui ao vivo da FENS, no estande do Senac. E hoje eu estou recebendo dois convidados importantes, dois doutores, que eu vou ter o prazer de chamar de Dr. Marlon, Dr. Maurício, e vou falar Maurício e Marlon. Muito bem. Bem-vindos. Muito obrigado, Eles são do escritório de advocacia que me assessora para fazer todos os meus contratos. E eu acho que era importante a gente começar a falar, Marlon, o quanto é importante esse trabalho que vocês fazem com os corretores. Porque os corretores, às vezes, eu vou falar com o corretor e ele fala assim, não, eu sei fazer o contrato. Mas, gente, a gente sabe vender o imóvel. O contrato, não adianta você pegar uma via da internet, fazer, preencher, porque a hora que você barra num problema, você perdeu a confiança do... Exatamente. Não é? A grande cilada, Fabi, está aí. Em primeiro lugar, obrigado pelo importante. Muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Mas a grande cilada está aí. Né? Você falou, deixa que eu faça o contrato. É bela história. Quem é comercial, o corretor é um ser comercial. Sim. Tá? Ele tem que tratar a venda. Né? E a venda, ele tem que buscar a venda mais saudável possível para ele, em primeiro lugar, porque é o nome dele que está... Né? Vou até utilizar você como exemplo, como bom exemplo. Né? Você tem uma preocupação, né? Como poucos, né? Tem... Você conhece com quem nós trabalhamos, algumas imobiliárias trabalhamos, alguns corretores, corretoras, né? E você, dentre eles, tem uma grande preocupação por zelar pelo cliente. Né? Que a comissão não pode valer o cresce, né? Exatamente. Então o pessoal tem essa cilada de falar, não, deixa que eu faço. Ele vai sentar lá, vai qualificar as partes, fazer, mas não é bem isso que acontece. Né? O problema é que a gente tem que pensar no que pode dar errado. E para dar errado é muita coisa, né, Marlon? Porque é cada caso, porque a gente tem o procedimento de fazer as certidões antes, de assinar o contrato. Tem imobiliária que faz depois, eu não me sinto confortável, porque eu não sei o que eu vou lidar depois, então eu prefiro ver antes. Sim. E na hora que a gente puxa a certidão, às vezes o cidadão tá com tudo certo, mas na hora que você vai pegar o vendedor, a pipa às vezes é grande. Exatamente. Né? Como que você vai trazer garantia para o cliente se você não tiver uma assessoria jurídica? Exato, é isso aí. Inclusive, você tem que, às vezes, você faz uma venda, por exemplo, para pessoa jurídica. A pessoa jurídica que tem um imóvel está vendendo esse imóvel para uma pessoa física. As certidões, os documentos são extremamente importantes. Senão depois você faz a compra sem pedir certidão. Um ano depois, está na tua casa, uma maravilha, coisa linda, recebe uma intimação de um processo em que aquele imóvel tinha sido arrolado anteriormente a você ter feito a compra dele. Ou seja, tava lá tava por ser, como é que fala? Penhora, né? Tava com uma penhora. Ou estava indicado numa execução e não tinha ocorrido a penhora. Ainda não havia sido formalizada a penhora. Recentemente, até o Maurício bem colocou, recentemente nós tivemos um caso desse no escritório, ao qual a gente, na verdade, acabou trazendo, né, agora tratando o interesse do comprador. Foi uma compra, não teve uma intermediação imobiliária, tá? Não teve um corretor, né? Foi uma compra do qual... dois conhecidos lá, sendo que um é empresário e o outro, né, tem pessoa física, né? E esse imóvel estava na pessoa física. Legal, vamos comprar, comprou. Bacana. Aí isso que, né, recentemente a pessoa entrou em contato com o Dr. Maurício e falou assim, doutor, recebi um oficial de justiça aqui e um avaliador. Opa, peraí, vamos entender. Pegamos, encontramos o processo. Antes da compra, a empresa estava sofrendo uma execução, né? Na qual estava apontado o imóvel para penhora. Não tinha penhora no imóvel ainda. Ou seja, a matrícula estava limpa. Era questão de tempo. A matrícula estava limpa. Não tinha indisponibilidade do bem. Né? Porque isso é até um ponto que o cartório, normalmente, o que acontece? Quando você está fazendo a tratativa, o cartório, né, de notas, ele tem por obrigação verificar se existe uma indisponibilidade no bem. Ele acessa uma central, da qual reza se o bem está livre ou não. Não estava. Ok, por que não estava? Porque não tinha sido efetuada a ordem judicial ainda. Nesse caso, Mário, qual certidão viria com apontamento? Então, nesse caso, né, vamos falar assim, a parte compradora, né, como não tinha um intermediador, mas vamos pegar você, Fabi, corretora, né, você tem sua imobiliária, né, o que a Fabiana iria fazer nesse caso? Ela iria pegar todas as certidões referentes à empresa, aí qual certidão ia apontar esse processo? Seria a certidão judicial. Que é a que a gente tira, acho que a primeira que eu tiro é a judicial. Certidão de distribuição. Certidão de distribuição judicial no âmbito civil, federal e trabalhista. Saria nas três, né? Com certeza. Ela iria apontar o processo. Nesse caso era um processo de ordem estadual.
né? Mas a gente veria e teria dado tempo de você, porque é o que a gente faz. Eu tiro a certidão e mando para você verificar se está tudo certo. Veio o apontamento, você ia pesquisar o processo e ia Acessar o ver, processo. Fabi, isso pode ser vendido, isso daqui vai dar um problema, ou comunica o vendedor que pra gente poder fazer a venda, ele vai ter que resolver isso, que é o que a gente faz. Exatamente. Essa é a necessidade, na verdade, essa é o maior aproveitamento do relacionamento corretor-advogado. É onde a gente faz a junção da parte administrativa com o conteúdo jurídico para poder trazer um resultado proveitoso para o cliente. Evitar que ele sofra uma situação dessa, entendeu? Porque a gente já vendeu imóvel com certidão positiva, eu lembro que a gente já fez, e é o que a gente faz. Eu falo, Marlon, manda o parecer jurídico, e em geral quando a gente manda, fica lá, tá tudo certinho, tá registrado, o cliente compra com segurança, e às vezes o corretor, eu não vou dizer que o corretor não sabe, mas a primeira coisa que eu fiz quando eu fui trabalhar sozinha, sem imobiliária, foi procurar um advogado para me assessorar. Já faz o quê? Uns 4 anos, 5 anos que eu tô com vocês? Acredito que sim. Que é um relacionamento que vai sendo construído. Exatamente. Né? Não é... Então, assim, eu acho que tem muito corretor que não sabe que é acessível o valor, né, Marlon? Sim. Não é uma coisa... Que é algo que você tem que pôr no custo da venda. Com certeza. O corretor precisa entender que a venda tem custo e calcular a comissão em cima disso. E é um investimento. É um investimento muito bom. É um investimento, você sabe disso, né? Sim. Como você colocou, tem alguns anos, né, Maurício, que a família está no escritório. E assim, né, posso falar aqui que você nunca teve problema até hoje. Nunca tive. Teve Um contrato apontamento negativo? desfeito, né, Marco? Acho que sim. Nunca tivemos um distrato de contrato. Exato. Teve apontamento negativo? Sim. Posso prosseguir com a venda? Sim. Por quê? Aí eu tenho o parecer nosso no sentido de trazer a segurança jurídica para você. Então, assim, a certidão e o contrato, eles são atrelados à segurança jurídica. Em primeiro lugar, segurança jurídica para quem? Para você que está intermediando. É seu nome, tá ali, né? Fabiana Viana. Certo? Né? Segundo lugar, para o comprador e para o vendedor. E às vezes a gente lida com umas coisas, vocês dois vão me entender, que daí é complicado. Eu falo, gente, eu tenho um advogado que tá olhando ambas as partes pra gente ter equilíbrio no contrato. Exato. Tá tudo certo. Só que daí o comprador ou o vendedor tem um advogado que ele resolveu pagar. Tá tudo certo, eu até gosto, porque daí ele vai ter a segurança. Exato. Só que daí o contrato tá tudo bem, mas daí o bonito lá quer mostrar serviço. Começa a alterar, né? Gente, e é correção de redação, né, doutor Marlon? Porque ele quer que, sei lá, que a ordem da frase seja invertida. E tem que ter uma paciência. Não, aí é de colega para colega, não falar assim, né? Mas, tem uns que é bom, né, sim, Marlon? sim, Mas sim. tem uns advogados que a gente tem que dar uma respirada. Daí o Marlon fala, Fabi, ele tá querendo mostrar serviço? Vamos dar uma correção aqui, porque não tá mudando o peso do contrato. Daí a gente altera, porque às vezes até atrapalha o nosso comercial. Mas tá tudo certo. Contratem seu advogado, né? A ideia não é não contratar. Exatamente. Aliás, sobre isso, uma coisa que é importante também, Fabiana, é o meio de comunicação, o advogado-cliente. A gente estava falando agora há pouco, antes de começar o podcast, sobre a gourmetização de determinados setores, Sim. de determinados produtos. várias coisas, né? Exato. Até o corretor tá gourmet agora. Exato. Uma porcaria. É isso aí. E o advogado, a maioria, não todos, mas uma boa parte, utiliza muito juridiquês. É um jargão, isso é juridiquês. É um vernáculo específico, isso é juridiquês. Exato. São termos que não precisam ser utilizados. E que só afasta o cliente. Exatamente. E é uns contratos que ninguém entende. Que faz com que a pessoa Acaba assustando. precise de mais um advogado para interpretar aquele documento para ele. Por isso que a gente, inclusive já fizemos cursos na área e tudo, a gente vem se especializando bastante em plain language, que é uma linguagem simples, que tem como objetivo simplificar o conteúdo do contrato e fazer com que o contrato Nossa, olha que interessante. seja de fácil Exato. compreensão para qualquer parte. Porque afinal de contas, você tem que confeccionar o documento pensando em quem? Pensando no usuário do documento, Sim. pensando em quem vai utilizar o documento. Então você não confecciona um documento para outro advogado ler como era feito até... Antigamente, né? É feito até hoje, na verdade, por muitos advogados ainda. Faz o documento para mostrar que tem gabarito, isso, aquilo, outro. A gente se preocupa, na verdade, com o resultado alcançado. É que é a assessoria, porque eu não preciso que o contrato, e graças a Deus nosso contrato ele é muito simples de compreensão.
E o corretor tá mais acostumado a, vamos supor, a língua ali do contrato, mas a gente às vezes, até eu pego aqui e falo, nossa, mas eu não entendi o que está acontecendo aqui. Exato. Imagina o cliente, e a gente lê contrato todo dia. Exatamente. E eu não sou a corretora metida, eu quero saber fazer contrato, eu quero entender do contrato. Muito Não, pelo contrário. eu preciso saber algumas coisas, mas quando chega na parte contratual eu quero assessoria. E por isso que é tão importante ter vocês, porque o trabalho ele fica de ponta do começo ao fim. Então eu acho que os corretores estiverem assistindo, vocês já trabalharam para várias empresas em Sim, Jundiaí, né? trabalhamos, Várias inclusive. imobiliárias, Sim, né? sim. Com loteamentos, vocês já fizeram... Não só em Jundiaí. Né? Mas fala um pouquinho disso, assim. Cita um empreendimento, assim, que todo mundo conhece que vocês fizeram os contratos, Marcos. Hoje, o empreendimento tem alguns aninhos já, na verdade, né? Há uma época nós fizemos o Elbor Office, Que é de comercial, foi a Libório que fez, que é uma, né, uma das grandes aqui de Jundiaí, né? Juntamente com a Lopes, à época, né? Aí nós representamos na época, né? Fizemos uma parceria com um jurídico da própria Libório, e o pessoal da Lopes eu conhecia, porque eu vim em Lopes, São Paulo, eu vou falar 2006. 2006 estava em São Paulo, Lopes, São Paulo, depois fui para a Escopel, que era uma grande loteadora, né? O Maurício também já atuava com a parte contratual, né? Mas mais na ênfase empresarial, né? E nós viemos dessa escola, né? Aqui, a gente tem alguns loteamentos que a gente dá assessoria, né? O pessoal da Tema, que faz o comercial lá do Scavone, né? De Itatiba, tá, né? do Scavone, que é Itatiba, ou é Santa lá no... Rosa e o San Giovanni. Que lançou um agora, não lançou o Scavone lá no Engordadouro? Acho que ele lançou, no Engordadouro não, no Caxambu. Será que é esse? Não. Não é esse? Não. Então eu tô confundindo. Esse pessoal de Itatiba lá, né? Tá. Que é o pessoal da Tema também, que é uma outra imobiliária também, né? Então vocês têm bastante experiência no meio imobiliário, né? Sim, e algumas incorporadoras que nos procurou, incorporadoras assim, de pequeno porte, Pequeno né? porte. Não comparado com as monstras, né, do mercado, mas que procuram nós para quê? Para fazer uma assessoria contratual, no próprio contrato, né, de incorporação, parte de registro, a gente fazer toda essa parte burocrática, construir o contrato de compra e venda. A gente tem casos que assim, eu tenho meu jurídico próprio, só que eu preciso de uma assessoria dentro do contrato, aí a gente chama o jurídico deles, que é um jurídico mais consultivo para venda, e aí elaboramos o contrato de compra e venda e o pessoal utiliza a nossa matriz ali no dia a dia, né? Que é diferente, né? Matriz de empreendimento, ele é feito para abordar... Sim, móvel lançamento, móvel planta, vamos falar assim. Que é diferente do que a gente faz, que é o que você quer, que eu acho que é isso, né? Para todo mundo entender, contrato é isso. O que o vendedor quer? O que o comprador quer? Beleza, a gente vai colocar isso no contrato. Nesse caso é mais ou menos isso também, Exato. só que a gente nós temos uma etapa anterior, que a gente chama de pré-contrato, uma espécie de MDE que a gente faz, que é um memorando de entendimentos. É você trazer a ideia do empreendimento que você quer fazer, porque às vezes o empreendimento não vai implicar necessariamente na aquisição do imóvel, mas sim numa parceria com o proprietário do imóvel, onde ele vai receber em unidades, vai receber uma parte em valor, enfim, tem várias possibilidades. Então a gente precisa fazer um pré-contrato para garantir que, se tiver tudo de acordo com a vontade de ambas as partes, aquilo vai acontecer, que é para ninguém fugir do negócio, por assim dizer. Exato. O que acontece? Em falar em fugir, eu nunca tive distrato, mas a gente faz o contrato e o cliente ele paga um valor de entrada. E a gente especifica lá, né? Você decidiu, né, de qualquer causa, se você decidiu que você vou desistir dessa venda, você perde. E se o proprietário desistir, ele tem que devolver o valor. O que aconteceria, Mário, que eu nunca passei por isso, graças a Deus, ainda bem. se o proprietário não devolvesse o valor? Então, nesse caso, você está falando da forma que você colocou, a gente está falando da arras indenizatória. Isso, que seria o sinal, que eu não sei se pode dizer a mais, que é sinal. Mas o pessoal falou que mudou. Mas é o sinal. Porque assim, via de regra, você pode adotar uma sanção, né, doutor Maurício? Dentro do contrato, por exemplo, tem alguns contratos nossos que a gente faz a arras indenizatória, eu quero você como exemplo de novo, e alguns contratos que a gente coloca lá 10% sobre o valor global do negócio. Uma cláusula penal. Vamos pegar um imóvel padrão de, sei lá, 250 mil reais. Tá? Fez lá, assinou, você fez o seu trabalho, eu fiz o meu trabalho, as partes foram lá e assinaram o contrato particular. Tem lá, sinal, mais uma intermediária, mais financiamento. Chegou na intermediária e falou, não quero mais, quero desistir. Ou não vou pagar, sei lá, deu algum problema, não vai pagar. Eu não quero. Né? O que acontece?
Ou ele paga por livre e espontânea vontade a questão da multa contratual. Vou pegar o seu exemplo, que é a arraso indenizatória. Tá. Devolve o sinal mais o dobro. Vamos supor que o... Mais Tem o essa equivalente. também, né? É mais o equivalente. É. Porque não faz sentido. Você me entregou um dinheiro que é teu. Eu sou o vendedor. Se eu tiver que te devolver o dinheiro porque eu desisti da compra, se eu te devolver o dinheiro, você não teve nenhuma indenização pela perda. Então eu tenho que te devolver o dinheiro mais o valor equivalente. Isso no caso do vendedor, né? E o comprador E pagar perdeu a o sinal. comissão ainda dos 6%, porque nesse exato. caso a gente não dá. Eu não dou, nunca passei Trabalhamos, por né? isso. Não, porque o negócio aconteceu. O negócio aconteceu, você está desistindo por vontade Exato. própria. Exato. Então, aí nesse caso, vamos supor que o vendedor lá, muito do teimoso, falou, não vou devolver. Não vou devolver e tal. Aí o que acontece? O comprador e o corretor, vamos falar assim, né, são duas situações distintas. O comprador vai ter que, vamos falar assim, ele vai ter que fazer cumprir o contrato. Fazer o quê? Que se pague a multa. Sim. Tá? Então ele vai ter que ingressar em juízo, vai mover uma ação, do qual ele vai exigir o pagamento da multa. O corretor, por outro lado, fala assim, viu, eu trabalhei, né? Aí Vai entrar tem também. situações que aí você pode tentar buscar a comissão ou buscar os encargos que você teve. Tá. Né? Via de regra, às vezes, né, no caso de existência, reduz o valor, tal, mas via de regra não. Via de regra o corretor vai e busca a comissão dele. E o contrato foi executado. Por isso que eu digo assim, não é só para o corretor, não é só o contrato de compra e venda, tem o seu contrato de intermediação imobiliária, que você sabe, nós temos com você. Sim. Né, que você vai lá Faz sempre dois contratinhos, exatamente, né? Porque você está prestando um serviço, está prestando uma assessoria. E que demora para ser finalizada, né? Tem venda que fica aí 6 meses e é por isso que a gente pensa muito no valor que você vai dar de desconto na comissão. Não é que você não dá desconto, mas você tem que entender os custos que você tem numa venda. Exato. Daí demora para receber esse valor de volta ou não? É rápido. Aí eu vou brincar, você fez a pergunta de $1 milhão, né? Vou brincar assim. Vai depender daí do... Depende do fator judiciário. Aí vai depender muito da onde está sendo processado. Mas é meio que causa-ganha, né, Marlon? Eu não gosto de usar essa expressão, Fabi. Não gosto. Causa-ganha é complicado, porque e se a pessoa não tem dinheiro? Se a pessoa não tem dinheiro? Você não tem. Mas foi rezado um contrato e se com o contrato já se torna uma situação complicada, imagine sem, né? Exatamente. E outra, se você fez a investigação preliminar, juntou as certidões, identificou que o vendedor era sadio, né? Era solvente, né? Tem dinheiro e coisa e tal. Quando foi executar, ele desistiu da compra. Quando você foi executar, ele não tem dinheiro. Você imagina se você não tivesse feito a prévia? Ia ser muito pior. Muito pior. Mas é mais no sentido de, tipo, vai se ter, como se diz, ele devolveu, ou às vezes ele não quer devolver o sinal, porque a gente lida com pessoas de má fé, que é por isso que a gente precisa de contrato. Exatamente. E a pessoa que ela é de má fé, ela vai ir na brecha da lei. Ela vai ser utilizada em ferramentas que lhe atendem. Isso. Eu costumo dizer que a lei ela atende os dois lados, atende o bom e atende o mal. Então, a gente tem. Isso é uma realidade, ainda mais no mercado imobiliário, onde se gira muito dinheiro. Sim. Eu acho que nem é nem mercado imobiliário, nós somos. É uma relação entre humanos. Sim. E nós somos imprevisíveis. Sim. Imprevisíveis, né? Existem muitos, e a maioria, eu acredito que somos pessoas de bem. Sim. Poxa, 5 anos eu estou fazendo contrato lá, nunca tive um problema. Mas infelizmente o advogado é bom. O advogado é bom, a corretora também é. Mas a ideia é, faça um contrato, né? Sim. Faça um contrato com uma boa assessoria, porque se você tiver um problema, nem vocês já sabem aonde que tem que ir, o que tem que fazer. E fica muito mais fácil, o caminho é mais simples, você provou que você é de boa fé. Sim. Você fez tudo na boa fé. Acho que o mais importante é esse, provar o que você tá certo. É isso aí. Não que o outro tá errado. Tem um termo jurídico, a gente não gosta muito de usar juridiquês, mas tem um termo jurídico que vem muito a calhar nesse caso, que chama-se segurança jurídica. Sim. Você fazendo isso tudo, você tem segurança. Se você precisar eventualmente demandar uma situação, como a gente acabou de citar alguns exemplos aí, você tem escopo, você tem base, você consegue defender o seu direito. Que é o mais importante, eu acho que porque às vezes o comprador ele tá lá, ou o vendedor, né? E ele programa a vida inteira. Daí o outro decide que, não sei se agora eu quero, não sei. Enfim, mas quando a pessoa ela é meio estranha, a gente começa a perceber no começo da negociação. Você já deu feeling, né? Falou, opa, esse aqui eu preciso ter mais, cuidado. Atenção aqui, Exato. a gente precisa pôr talvez umas cláusulas extra aqui, né, doutor Marlon, porque eu tô sentindo que a compra... Porque tem isso também, né, Marlon? A troca que a gente faz de tipo, olha, eu escutei, doutor Marlon, isso, eu não sei se tá legal, o que você me diz?
E essa orientação acho que é muito importante Sim, para o trabalho do sim. corretor. Na verdade, assim, vocês, na verdade, assim, o advogado em si ele é uma ferramenta, sempre, qualquer área, Sim, é corretor é uma cliente, ferramenta também, né? Mas esse feedback, que falou assim, viu, tô sentindo uma dada insegurança aqui. Ó, acho que... Aí a gente tem... Não existe contrato 100%, tá, Fabi? Isso é Não. fato. Se alguém falar que existe, é mentira. Não, Mas assim, a gente tenta maioria. respaldar o máximo possível para não ofender nenhuma das partes, que eu também não posso ofender nem o comprador nem o Não. vendedor. Né? E às vezes a gente está interpretando respaldar errado. Né? Exatamente, mas respaldar de uma maneira que fique o contrato, sim, como o Dr. Maurício me colocou, que gere a segurança jurídica adequada. Exato. Nosso trabalho, inicialmente, é o quê? É preventivo. A gente quer... Prevenção. Qual que é? Certidão. Porque assim, ó, hoje você pode comprar qualquer imóvel e é dispensada as certidões. Eu chego no cartório e falo assim, não... as partes tiraram as certidões? Não quero. Não tem uma exigência, A nota né? A única dispensa. pesquisa que eles vão fazer é de certidão de disponibilidade de bens. Ou seja, você está comprando algo no escuro, assim, num nível que eu me arrepio até de pensar isso, porque eu não consigo nem prosseguir com uma venda se eu não ver como é que tá, se o imóvel vendedor é saudável, né? Isso aí. E se o cliente está aprovado. Também se ele vai financiar, também não faço se o cliente não tiver aprovado. A gente sempre tem tudo isso muito documentado. Exato. Só que agora eu quero passar uma situação para vocês, que eu fiz uma enquete Vamos lá. no Instagram Vai. e vocês vão dar uma assessoria de graça agora para uma Vamos pessoa. lá. Boa, vamos lá. A Érica, beijo, querida. Érica sortuda. A Érica sorte esperta ela. Eu pus lá, gente, eu vou estar com 2 advogados, ela me mandou, ó, Mandou? um textão aqui. Tá certo, Érica, muito Eu bem. acho que ela fez muito bem. Mas Fazendo a olha gente só. trabalhar de sexta-feira, hein, Érica? Vamos Poxa. fazer eles trabalhar. Mas enfim, aqui, na verdade, ela mandou uma situação, então eu acho que é mais pra vocês darem orientação do que ela tem que fazer nesse caso. Uma Ó. dúvida prática. Ela me falou aqui que ela vendeu o imóvel que era da avó, então era do vô e da avó, eles tiveram que fazer 3 inventários e ficou para a tia e os sobrinhos. E eles venderam esse imóvel há 2 anos atrás e a documentação estava toda errada. Aí eles venderam pro comprador da seguinte forma: você nos paga 50% agora, fica na sua responsabilidade regularizar o prefeitura, todo o imóvel, e quando terminar de regularizar, você paga os outros 50%. Mas Não vai regularizar nunca. Não vai Então, aí ela me falou assim, eu tô percebendo que ele tá um pouquinho... E deu a posse, óbvio. Sim. E não vai colocou regularizar data pra nunca. terminar. Isso que eu ia falar, não vai regularizar nunca. Ela vai ter que entrar com... Mas nesse caso não tem nada nesse contrato de data. Como que sai dessa situação? Então, aí, ó, vamos lá. Aí a gente entra na questão da assessoria. Não sei quem assessorou, mas enfim, né? Se teve uma assessoria, Exato, porque às vezes um não contrato particular. teve. Exatamente. Às vezes a pessoa dá um Google, né? Vamos brincar Me assim. parece, deu que o, um me Google. parece que o comprador teve assessoria. E a ela assessoria não. que a gente não concorda, porque a gente faz um contrato para o negócio. Sim. Mas infelizmente existem profissionais que fazem o contrato para o cliente. Então, Porque vocês têm responsabilidade Exato. civil e criminal de um contrato que esteja errado, não tem? Sim, mas isso é bem, É, exatamente porque pra aí você vai curar, falar, o meu cliente entendeu? me pediu que fizesse Exato. com essas nuances e aí você acaba fazendo, né? Mas daí Perfeccionando. então vai da ética do profissional. Exatamente, Exato, isso que eu ia falar. Assim, Exatamente. o contrato, eu estou presumindo que existe esse contrato, né? Esse contrato ele não tem nada de ilegal. Ele falta elementos. O É. ideal Também. seria aditar esse contrato. Exatamente. Eu acho que na verdade não vamos dizer que o comprador tá de má fé, mas ele está sendo... Ele está confortável, né? Ele tá confortável. Tá na zona de conforto. Aí precisa tirar ele desse conforto. Então o que você... Mas e se ele não concordar? Fala, eu fiz aqui, assinei... Então, ela tem 2 opções. Ela, assim, nós estamos falando, né, teoricamente, que dependendo de uma ele teria análise que ver contratual. esse contrato. Exato. teria Assim, que ver. talvez, Se tem, né, também um contrato. Talvez, não sei se o Dr. Maurício vai concordar comigo agora aqui. Talvez ela pudesse mover uma ação de obrigação de fazer, pedir uma multa diária para ele tipo- começar a fazer, apresentar os Porque protocolos. tem isso, né? Se ela tivesse colocado data, ela poderia ter colocado multa. Ela poderia Eu executar, poderia poderia ter o colocado contrato. multa, coisas do tipo. Eita, Érica, que contratinho sem vergonha. No caso da Érica, eu teria feito isso. Falei, ó, tudo bem, o senhor vai fazer, Falta então o de senhor experiência, o senhor vai né? ter lá 1 ano, 2 anos, para um exemplo, tá? E caso, aí na data X o senhor começa a pagar a multinha para nós lá. Por quê? Não é para ela se valer da multa, mas para a pessoa não ficar nessa situação do conforto. Mas nem que fosse multa, nem que fosse pagar o valor mesmo, sabe? O valor que você me deve. Você me deve 50% do valor do imóvel. Então é o seguinte, você tem tanto tempo para você ajustar a transferência do imóvel que você assumiu no contrato, ok? Se você não conseguir resolver nesse tempo, ou se conseguir também,
você passa a nos pagar os outros 50% que você está nos devendo. No caso aqui, o que eu acho que ela pode pedir aqui, porque ele concordou e provavelmente esse comprador está fazendo melhorias nesse bem. Né? Eu acho que o que ela pode fazer é consultar um advogado e chamar e falar, cidadão, vem aqui, ó, falta 50% para pagar e vamos resolver isso daqui? Se não resolver, me devolve o imóvel. Desfazemos o negócio. É que provavelmente já gastou dinheiro, né? Ele precisa ver se não tem uma multa em razão do extrato que ofenda ela. Entendeu? Ou de repente ela já utilizou dinheiro, como você me colocou. Eu acho que é provável que já utilizou o dinheiro, mas vamos supor, ela precisa sair dessa... Mas existem cláusulas que são colocadas nos contratos, vou usar esse termo, colocados, não é o termo correto, mas só para facilitar a compreensão. Existem cláusulas que são colocadas no contrato que são passíveis de anulação judicial. Há contratos que de fato trazem obrigações que são abusivas. E nos parece... seria um caminho. Nos parece que esse contrato traz condições abusivas em relação a ela. Ela está sendo prejudicada. Nesse sentido, exatamente, entendeu? Então é meio que, cidadão, vamos Porque regularizar. você acabou de narrar a situação, eu virei para você e disse o quê? Não vai regularizar nunca. Porque eu só vou pagar a outra metade quando eu regularizar. Qual é o meu ânimo? Qual é a minha vontade de regularizar? E eu já estou com a posse do imóvel. Exato. Quanto mais rápido eu regularizar, mais rápido eu vou ter que te pagar. Então assim, é meio que chamar ele para uma mesa, tentar resolver amigavelmente. Sempre. Mas fica a sugestão, né, doutor Marlon e doutor Marício? Não faça isso sem advogado. Não é recomendável. Procure um escritório. Exato, porque são N nuances. Você vai prever, por exemplo, o prazo, a partir desse prazo não regularizou, ou você coloca uma multa, ou você coloca a correção do valor do imóvel. Porque tem isso também, esse contrato meio que já defasou. Exato. Então, assim, eu quero um novo contrato. Eu acho que esse é o caminho dela. É que o novo contrato vai depender da vontade da outra de ambas parte. as partes. Então, né? o que é um contrato? Contrato é um pacto entre ambas as partes. Se eu não quero, eu não contrato com você. Se você não quer, você não contrata comigo. Sim. Exatamente. Então, nesse caso, até como o Maurício bem colocou, talvez tentar verificar o contrato e ver essa questão da abusividade e tentar anulá-lo. Porque tá abusivo, porque tá confortável só para um lado. Com base na narração, voltamos a dizer, né? No A que a gente está gente dando um entendeu. posicionamento. Não sabemos. Exato. É hipotético, tá? É hipotético. Ou uma obrigação de fazer, exigindo ali que fosse cumprido, mas não tem uma data limite. Talvez o juiz olhe e fale, mas você está exigindo o quê se não prolongou o seu tempo? Ou, né, ela regularizar, arcar com todos esses valores e cobrar dele depois com correção, etc e tal, e exigir o 50. Você não fez, eu fiz. E agora eu quero o restante. Gastei tanto, tá vou cobrar de aqui. você. Isso aqui você vai ter que cobrar judicialmente. Né? Mas o que me parece aqui também que pode haver um problema é o fato de se esse imóvel, porque a gente sabe que em Jundiaí tem vários imóveis que não dão regularização, porque ele não vai ter a BITS. Aí é outro cenário. Então, assim, ninguém está falando que não pode ser vendido ou comercializado uma casa sem a BITS, mas quem está comprando tem que entender que esse imóvel está sem regularidade. Tem que estar ciente. Vou esperar uma anistia, Então, assim, é isso que pode estar... Que ele pode também estar dizendo isso, né, Marlon? Também. Mas esse imóvel não se regulariza, então como é que eu vou pagar um imóvel que depois eu não vou ter? Mas aí existe um enriquecimento ilícito da parte dele. Porque, vou dar um exemplo, vou pegar hipoteticamente. Comprei lá por, sei lá, R$500 mil o imóvel. Paguei 250. E os outros 250, eu estou trabalhando esse dinheiro, estou usando, enfim. 1% ao mês. Não, se ele tivesse interesse de fazer, já tinha feito. A verdade é essa. Ou já teria resolvido. Ou se não puder, ele vira e fala assim, viu, olha, tá aqui, eu estou comprovando que eu não consigo regularizar. Comprova que deu entrada, que protocolou. Vamos renegociar aqui, vou bater um valor, porque você me vendeu um imóvel que era passivo de regularização. Não é passivo de regularização. Então eu vou deflacionar esse valor, porque você concorda que também quando ele for revender esse imóvel, talvez ele não vai ter que vender abaixo do mercado. Né? Mas é uma discussão... É longa, mas a gente sabe que ele está um pouquinho confortável, porque mesmo que ele tenha comprado um imóvel que vá ter uma deflação por não ter regularização, o mercado imobiliário na pandemia ele teve uma valorização de 27%. No lucro ele já está independente do lugar que ele comprou em Jundiaí. Exato. Com certeza. Se eu for analisar a parte comercial, ele já está no lucro há um bom tempo. Sim, não. Então assim, Érica, procura uma boa assessoria e resolve, porque talvez não esteja difícil. Só precisa chamar ele para uma ciência de tipo assim, não vou soltar você. E acho que falta isso pra Exato. gente, né? E outra, vamos pensar na boa fé do comprador. Vamos dizer que ele Tá de boa fé, tá de boa só fé, tá equivocado. só tá com preguiça. Vamos pensar assim? É uma pessoa de boa fé, mas está com preguiça. E pode ser também. Pode, com certeza. Tô com pressa, gente.
Então, se essa pessoa tiver de boa fé, Érica, se estiver assistindo a gente aí, você chama essa pessoa para fazer um aditivo, um aditamento contratual, onde você vai colocar as condições que estão faltando para fazer com que esse contrato seja autoexecutável, seja um contrato que seja de fato palpável, que não vá Tenha uma segurança. Que tenha equilíbrio. Isso, Tem que equilíbrio. seja equilibrado para ambas as partes. É tudo fácil de resolver, contanto que todo mundo queira. Exato. 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 Aí se não quiser é judiciário, infelizmente. É. Aí você tem que convidar um terceiro para festa, que eu costumo dizer que é o judiciário, né? Exatamente. Nunca tinha pensado dessa forma. não, exato, A festa não vai ser boa, mas Exato. vai ser necessária, né? Exato. É uma maneira carinhosa de tratar a situação, né? Vai fazer o quê? E a gente tava falando lá fora, e nós falamos um pouquinho, né, doutor Maurício, sobre direito tributário, que você é especialista nisso também, né? Sim. E a gente falou sobre... Vamos tirar a primeira dúvida. Qual é o percentual de lucro imobiliário que alguém tem que pagar? E quando? Em regra, é de 15%. Tá. E ele tem que pagar no mês em que faz a venda, porque o ganho de capital é como se fosse o ganho de renda, vamos dizer assim. Vai. Ele paga como no se mês. Fosse, No mês. É como se fosse o imposto de renda, entendeu? Não necessariamente no mês, porque pode ser que seja fim de mês, você vai gerar guia, a guia vem pro mês seguinte, mas você fez a venda de um imóvel e auferiu o ganho de capital, você tem que entrar no Carnê-Leão, que é um aplicativo da Receita, preencher lá os dados necessários, vai te gerar a guia e você tem que recolher essa guia no respectivo vencimento dela. Mas ele vai pagar esse ganho de capital a partir do segundo imóvel. Então, vamos lá. Vamos dar o A. Essa é uma regra regrinhas. básica que ela é mal compreendida pela maioria dos vendedores de imóvel. O corretor fica perdidíssimo. Exato. Porque, a gente tem uma né? isenção sobre o ganho de capital para a pessoa física que é proprietária de um único imóvel e que vendeu este imóvel e pegou todo o produto da venda, todo o produto, ou seja, o valor mais o ganho de capital, tudo que entrou, toda a receita que ele recebeu e comprou um novo imóvel dentro de 180 dias, usando esse dinheiro todo. Então não tem como, eu vendi, vou aplicar 50% e vou usar, comprar. Você pode fazer, mas você vai pagar só ganho que você vai sobre pagar 50%. ganho de capital. Vai incidir Não imposto. necessariamente sobre 50%, mas por exemplo, você vendeu um imóvel de 200 mil, você tinha ele por 150, você vai pagar ganho de capital sobre 50. 50 mil. Ah, mas eu usei 190 mil do dinheiro. Ok, você não usou os 200. Se você não usar todo o produto, você vai pagar o ganho de capital. A lei é clara. Então, vamos supor, ele usou 190, ficou 10, ele não vai pagar sobre 10, ele vai pagar sobre Vai 50. pagar o ganho de capital sobre o imóvel. É meio que parece uma pegadinha pra pessoa se perder, gente. Mas faz sentido, sabe Faz por quê? sentido. Porque é para desestimular o cidadão de tentar burlar a legislação. Não, e tem uma coisa também que você entende o que eu entendo, assim, ó, de forma bem leiga. É que você, usando 100% do valor, você continua reinvestindo o valor e você vai pagar o imposto depois do novo que você está comprando. É meio que assim, você continua circulando aquele dinheiro. Sim. A partir do momento que você fraciona Exato. ele, aí Agora Tem uma coisa que difere, Exato. tem uma coisa que difere os advogados entre si. Vou te falar agora porque faz sentido aqui. A maioria dos advogados vai na lei e tenta aplicar o que está na lei ali, encontra uma brecha aqui, uma brecha ali, ok. Antes disso, antes de existir uma lei, existe os interesses que levaram a criar aquela lei. Existe uma introdução, uma explicação, um projeto onde tem toda a explicação do porquê aquela lei está sendo criada. entendi. Se você ler essa introdução, esse interesse prévio, você consegue entender por que tem determinado artigo na lei. Aplicando isso ao nosso caso, o intuito da nação, o intuito do Brasil é ver você sempre num imóvel melhor. Então, para permitir que você, que só tem um imóvel, possa sempre ter um imóvel melhor, Eu te dou isenção. eu te dou uma isenção, porque eu quero que você viva melhor. Porque você É um cidadão. incentivo. Exato. Esse é o objetivo Aí eu dessa tenho legislação. 2 imóveis e eu vendi um, o seu percentual, porque às vezes o pessoal confunde 15%, até eu confundia 15% com 27%, que é de imposto de pessoa física. Exato, imposto de Então renda. assim, o imposto sempre vai ser 15% sobre ganho de a, capital. sobre a diferença, ganho né? de capital, Sei lá, eu exato. comprei por Tem 200, exceções. vendi por 300.
Tem exceções. Por exemplo, se for uma pessoa jurídica, que for proprietária do imóvel, tiver num regime tributário específico, enfim, a legislação ela é bastante complexa. Daí a necessidade de você consultar não só advogado, mas também um contador dependendo do tipo de operação. E um especializado, porque a maioria... Exato. Assim, se eu perguntar para 3 contadores hoje, cada um vai me falar de uma forma diferente. Então eu falo, vá sempre num especialista. O especialista tira a dúvida, né, de... Assim como um advogado. Que nem você falar, eu sou especialista em direito tributário. Já sana 80% das dúvidas. E às vezes você tá ali na venda, é por isso que você me assessora também, né, Marco? Quando eu tô com dúvida, né, Toma ligadinha, Maurício. Toma ligadinha, Maurício, vem aqui que Maurício. tá, ó. Porque esses dias nós tivemos uma cliente bastante específica, né? Você passou até pra ela foi você que passou, Mário, um contato de um contador? Foi. Bem, pra saber como que ela ia fazer esse imposto de renda depois. Exato. Então eu falo, quando você tem uma assessoria boa, é legal porque ela vai te indicar. Eu não fugi, porque a minha especialidade é imobiliária. Maurício, tributário. E ambos contratos, né? Sim. A gente tem especialidade em contratos. Aí na hora que você bateu, eu falei, é lógico, a gente ela saberia, queria... mas eu falei, vamos passar para quem entende e para quem já tem as ferramentas já para trabalhar para ela, né? Não, porque a ideia, quando a gente fala assim, inclusive quando eu passo para algum especialista, eu falo, isso eu não consigo te auxiliar, não é porque eu tô fugindo de aprender ou de não fazer. É porque eu quero que quem vai ajudar realmente ajude. Exato. E eu não fico batendo cabeça Seja efetivo. E eu lembro que ela terminou a ligação, ela foi numa reunião com quem você indicou e tava super feliz. Exato. Agora vamos assinar contrato. Limitações todos temos. Não, e ninguém pode ser bom em tudo. A gente precisa reconhecer até onde a gente tem especialidade, até onde a gente tem um conhecimento específico, para evitar que traga problema para o cliente. A ideia é sempre evitar o problema, né, doutor Maurício? Exato. Acho que o nosso foco é sempre o preventivo. Hoje, a gente faz contrato para não ser usado. Eu não uso, mas eu acho o máximo falar. E olha, é tão importante você ter assessoria, porque lembra, eu tive quando eu não tinha escritório, e às vezes, porque imagina, se coloca no lugar do comprador. Eu tô comprando com uma corretora que tá parecendo que é tudo ótimo, ela entende de tudo. Aonde é seu escritório? Eu não tenho trabalho da minha casa, porque isso é comum nos corretores. Mas eu falava, mas eu tenho um escritório de assessoria que me auxilia. E se você estiver inseguro, você vai assinar um contrato lá dentro. E daí vocês abriam as portas pra mim, a gente fazia. E o cliente olhava e falava, não, ela tá pequena às vezes dentro da casa dela, mas não é porque é pequena e não é profissional. Exato. E dava um peso totalmente diferente e trazia a venda para um outro lugar. Então eu falo, às vezes o corretor quer economizar. E não falo assim, uma economia boa. Eu não estou promovendo nada, mas assim, busque uma assessoria jurídica, porque é um investimento. Procure um advogado, procure um colega. Todo corretor conhece o advogado, todo advogado conhece o corretor. Isso é fato. Converse com ele, você faz imobiliário, conhece. Porque às vezes fazer uma coisa, ser especialista é outra. Né? Exato. Esse peso, Fabi, que você disse, isso a gente sentiu muito também com as imobiliárias que a gente dá assessoria. Hoje eu não dou assessoria para a Fabiana Vieira, dou para a Fabiana Vieira Negócios Imobiliários. Hoje para a pessoa imobiliária. E temos outras imobiliárias no nosso portfólio. E muda muito. O pessoal fala assim, conversa com a minha assessoria jurídica. O pessoal liga, aí eu ligo o advogado do comprador ou da situação, porque quanto mais você tem negócio, mais situações surgem. Né? Sim. Teve situações que a gente sentou até na mesa com as partes, intermediou ali, fez pessoal... Porque tem isso, exato, né? Com o advogado da outra parte também. A pessoa tinha N situações, não problemas, tinha N processos. Pegamos todos, destrinchamos. O comprador super inseguro, uma pessoa já de mais idade, mais de conhecimento, né? Era um engenheiro, inclusive. Não estou gostando, a esposa apaixonada pelo imóvel. Porque tem isso, o imóvel é totalmente emoção, mesmo do investidor. É um sonho. É um sonho. Eu falo, mas mesmo o investidor. Sim. Porque ele está com o sonho de aumentar o patrimônio, porque ele quer uma segurança maior para o filho. E ele não vai ver o imóvel que, qualquer barraco serve para eu comprar. Não, ele se apaixona pelo projeto que ele está comprando. Ele moraria ali. Exatamente. Por mais que seja dinheiro. Senão ele não investiria. Não investia. Exato. E tem esse peso. Fala, eu tenho assessoria jurídica, eu tenho... Né? Então, assim, como eu disse, procurem. Invistam, né? Façam investimento, não é caro. Não é caro, é super acessível. Isso é mito. Põe no custo da comissão. Exato, conversa, orça, olha, tem situações. Procura, gente, procura que só tem a ganhar.
Exato. E essa parceria que a gente faz, ela é boa, ela é extremamente construtiva. Eu só recomendo, espero que a gente continue com essa parceria aí certeza. por muitos e muitos anos. exato. Que venham muitos negócios, né, O família? café tava bom, doutor Muito Maurício? bom, muito Tô obrigado. perguntando pra todo mundo se o café tá Eu bom. vou querer mais depois. Acabou o café. Ah, Você vai querer outro dia, mas... Gente, vocês conferiram. O podcast de hoje foi extremamente importante. Muito obrigada, gente. Disponha. Nós te tudo. agradecemos, Fabi. Obrigado. Eu vou deixar o... É que vocês não têm Instagram, mas eu vou deixar o nome do escritório de vocês depois lá no post. Quem quiser, procura, porque eu só tenho... Eu sou... Só posso dizer coisa boa de vocês. Que bom. E obrigada mesmo por toda a confiança e por vir aqui conversar comigo Imagina, hoje. Fabi, nós que agradecemos por depositar confiança no nosso trabalho. Agradecemos muito. Agradecemos pelo convite aqui também. É muito importante. E continuem vindo na FENS, assistindo as lives. E amanhã eu tô de volta com a Sueli e a Tati, uma síndica e uma corretora avaliadora. Vai ser muito legal.